Ah, sim. Todos que não deram nome, dá o nome para nosso controle. Amém, Deus é bom, amém? Ai, Deus, essas crianças são demais. Olha, só reforçando o convite aí do Café da Manhã com os Homens, dê o seu nome pro Edivan, ou, tá ali no fundo ali, dê o seu nome. Homem, dê o seu nome, para que a gente possa ter um controle de quantas pessoas irão. Gente, é muito caro, tá? Infelizmente, aí o budget é caro pra caramba, é $1. $1 só que você tem que pagar, amém? Então é um investimento na sua vida, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muitíssimo obrigado, Deus, pela Tua graça, obrigado, Deus, pelo Teu amor, Deus. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos direcionar, Pai, me direcionar, me dá graça, enquanto nós falamos a Tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus, amém? Antes de nós passarmos para a mensagem, eu gostaria de saber quem se formou, quem de high school, de universidade, eu gostaria que você se levantasse, por favor. Se levante, se você se formou, se você passou agora, se você teve o seu graduation agora, levanta, amém, amém. Você teve o seu graduation. Eu quero, irmãos, a palavra de Deus fala que nós temos que nos alegrar com quem nos alegram. Então, eu gostaria de orar por essas pessoas que vão entrar nessa nova área, nesse novo passo da vida dele, amém? A igreja toda de pé, vamos orar para essas pessoas? Amém. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, Deus, Pai, porque o Senhor, Pai, é o Deus que nos dá a vitória, Pai. Pai, te glorificamos, te exaltamos, Deus, pela vitória que o Senhor tem dado ao teu povo. Pai, aquelas crianças, Pai, que estão passando, Senhor Deus, uma nova fase, indo para o high school. Pai, aquelas pessoas, Pai, que estão se formando agora, Senhor Deus, saindo da universidade, entrando, Pai, nesse mundo de trabalho, Pai, nesse mundo em que o Senhor nos chamou para sermos bênção. Deus, que eles venham a ser bênção onde eles estiverem. Pai, nós abençoamos, Pai, a entrada e saída. Abençoamos com bom trabalho, abençoamos com portas abertas. Deus, para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, é uma vitória muito grande, né? Deus te abençoe, viu, minha querida? Nós amamos sua vida, amamos o que a sua família representa também. Então, Deus te abençoe. Vamos que portas abertas sejam sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje é um dia bem atípico aqui nos Estados Unidos. Dia dos Pais. Amém, Dia dos Pais, sim. Hoje, os dias dos pais aqui é um pouquinho diferente do que no Brasil. Então, os pais são privilegiados em estar sempre celebrando 2 vezes, né? Então, hoje, Dia dos Pais. E hoje, pensando nisso, hoje eu quero expor meu pai. Mas vai ser bom, Zé. Calma aí. Vai ser bom. Irmãos, se você conhece meu pai, a primeira coisa que vem na cabeça é o tanto que nós dois nos parecemos, né? Tem até uma fotinha aí do tanto que nós dois nos parecemos. Coloca a foto, por favor. Amém. A gente parece muito, né? O branco do olho é igualzinho o branco do olho. Irmãos, mas se você conhece meu pai, você sabe que se você sentar com ele, conversar com ele, você vai ter uma surpresa boa. Porque o meu pai, ele é um poço de sabedoria, um poço de histórias que é bênção, né? É bênção. Isso aí. E para os íntimos, Zé. Amém. Irmãos, mas enquanto criança não era diferente. Eu e meu irmão, nós sentávamos muitas vezes com ele. Ele contava histórias, contava algumas histórias que hoje, assim, que mantinha a gente acordado a noite inteirinha, né? Porque, assim, eu acho que ele queria que a gente fosse dormir, mas dava o efeito contrário. As histórias meio assim, né? Caprichadas. E algumas até que hoje eu vejo, Zé, que as bichinhas eram um pouquinho estendidas, né? Não era bem assim exagerada, né? As histórias. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, essas histórias,
esses momentos sempre ficaram no meu coração, e tenho certeza que meu irmão também nos assistindo, nós temos muito isso em nosso coração. Mas se tinha uma coisa que nós sabíamos, não importa o quão cansado ele estivesse, o quão tarde ele chegou de casa, o quão cansado, o quão drenado ele estivesse, nós tínhamos certeza que nós podíamos contar com meu pai, para o que quer que seja. Que seja para quando, assim, depois de 2 semanas trabalhando direto, sem ter um dia de folga, trabalhando até quase meia-noite, a gente chegava com aqueles olhinhos de cachorro pidão, né? Pai, vamos pescar? Ele ia pescar com a gente. Então, assim, eu sou um dos filhos que eu tenho a honra de falar que eu tenho muitas boas memórias com meus pais. Graças a Deus, Deus me deu essa graça de ter um bom pai, de ter uma pessoa que nos guiou para estarmos onde a gente está hoje. E pensando nesse relacionamento que eu tinha com meu pai, que eu tenho com meu pai essa semana, concluí que um bom pai, ele vai levar a família dele a ter sucesso. Mas um pai maravilhoso, um ótimo pai, vai levar a família dele mais perto de Deus. E essa é uma grande diferença que a gente vai conversar sobre hoje. E, meus irmãos, eu gosto muito da Bíblia porque, assim, ela não é um livro romântico, que só deixou aquelas partes as mais bonitinhas, as partes perfeitas ali, né? No entanto, se as pessoas fizeram alguma coisa ruim, está na Bíblia, não está escondido. E na Bíblia é da mesma forma, nós temos bons pais, nós temos que tirar o exemplo daquelas pessoas, que nós possamos crescer como homens, como pais dessa forma, mas também tem alguns ruins, verdade? E eu comecei a pensar sobre esses pais, eu pensei, cara, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Não, ele era um bom pai, não era? Não, ele era um pai ruim. Por mais incrível, o homem segundo o coração de Deus. Não é que ele vivia como um pai ruim, mas ele teve momentos que ele era um mau pai, a ponto de um dos filhos dele querer matá-lo. Esse era tão ruim que ele foi com um dos filhos dele. De novo, não era essa a vida dele, mas ele teve momentos de fraqueza, de erro como um pai. Aí nós pensamos sobre José, né? Pai de Jesus. Ele era um bom pai, não era? Ele era. Não é pecadinho não, irmão. Pode ficar tranquilo, não é pecadinho não. Ele realmente era um bom pai. Imagina o tamanho da responsabilidade que esse homem teve. Cuidar de Jesus. E eles sabiam quem Jesus era. Filho de Deus. Aquele que veio para pagar por nós. Imagina o tamanho da responsa que esse cara tinha. E ele conseguiu. Criou Jesus debaixo dos preceitos da Bíblia. Debaixo de preceitos que ele sim amava a Deus. Amava o Pai dele celestial. E não só isso, ele também demonstrou o que é ser um amor altruísta. Se deu por ele. Tomou Maria e se deu por Jesus. Esse é um exemplo de um ótimo pai. Se pensamos Noé também. Noé, também um ótimo pai. Que também, através de Luva, ele conseguiu levar os filhos dele. Ele conseguiu colocar no coração dos filhos dele esse amor por Deus. Mas não confunda, meu irmão. A Bíblia, como eu disse, não só mostra bons pais. Mas até os patriarcas não fugiram dessa. Os patriarcas, quando nós pensamos, por exemplo, Adão, Isaac, Jacó, embora sejam importantes pessoas na Bíblia, são pessoas muito importantes na Bíblia, também erraram como pai. Adão, por exemplo, quando nós pensamos Adão, né? Agora homem, deixa eu falar com você. A gente é muito rápido em culpar a mulher pelo pecado, certo? Calma, irmão. Calma, irmão. A Catiúcia não perde, tá? A Catiúcia não perde a oportunidade de pregar comigo, mas amém. De novo, nós somos... Não fala amém, viu, amor? Nós somos muito rápidos em culpar a mulher, certo? Mas homens, Deus deu a mulher para o homem fazer o quê? Cuidar. Não foi? Você, na sua sã consciência, deixaria a sua mulher ficar conversando com a serpente? Então, ele errou. Ele errou como esposo, ele errou como homem, errou como pai, Caim e Abel. Nós vemos Jacó também fazendo o mesmo erro, Isaac errando também. Então, meus irmãos, a Bíblia nos mostra, sim, exemplos que nós podemos aprender e não cair no mesmo erro que aqueles homens cometeram. Da mesma forma que o Senhor nos instrui através da Bíblia, nós crescermos como homens, pais, igreja, nós também temos pessoas que nós podemos aprender com os erros dele e não cometer os mesmos. E hoje, como nós estamos comemorando o Dia dos Pais, você irá ouvir muitas vezes eu dizendo diretamente para os pais. Só que isso não quer dizer que esse mesmo princípio se aplica para você mulher, para você filho, você igreja. Então sempre que você ouvir pais,
Coloque o seu nome ali. Tenha como uma lacuna em branco, né? Coloque seu nome aqui. Coloque seu nome. Esses princípios não só são para os pais, mas são para você também. Homem que está para se casar, mulher que está para se casar, você que já é casado, já tem um relacionamento, você está procurando um relacionamento, você que é igreja, você que está sentado me ouvindo. Então, esses princípios, sim, se aplicam para você. Não quer dizer, porque hoje é Dia dos Pais, nós estamos falando muito sobre os pais, que esses princípios eternos da Bíblia não aplicam para você. Então, sempre que você ouvir o pai, coloque lá seu nome. Amém? Amém. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos aprender um pouco como ser um homem, como nós estamos falando, um homem ao máximo, né? Um pai ao máximo, um cristão ao máximo, através da vida de Abraão. E só para a gente tirar uma coisa do caminho. Abraão foi perfeito? Não. Abraão não foi perfeito. E assim como eu não sou perfeito, se você é perfeito, vamos conversar depois do culto, que eu quero aprender como é que é ser perfeito, tá? Eu não sou, nós não somos humanos, erramos, mas nós podemos aprender como que Abraão foi um bom homem, como que Abraão foi um bom pai, como que Abraão foi um homem de Deus. Nós podemos aprender a aplicar esses princípios em nossas vidas, para nós possamos ser melhores cristãos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 5. E esse é o primeiro ponto, já que eu tenho a minha mensagem hoje. Meus irmãos, seja um pai, seja uma pessoa que vai deixar Deus definir e redefinir a sua identidade. Entenda isso, é definir ou redefinir. Porque às vezes nós vivemos como cristãos e nós entramos ali em uma comodidade tão grande que nós precisamos daquele wake-up call, como eles falam, né? Precisamos ser acordados. Precisamos que alguma coisa seja redefinida em nossas vidas. Então, em Gênesis 17 diz o seguinte: não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E olhando para esses versículos, meus irmãos, você pode parar e pensar, poxa, só um A não vai fazer diferença no nome de ninguém, não é? Só uma letrinha não vai fazer diferença nenhuma. Especialmente morando aqui na área da Bahia, com tanta variedade de nações, com tantas pessoas de nações, lugares diferentes, culturas diferentes. Por exemplo, se você for ler meu nome, coloca meu nome aí, por favor. Isso. Você for ler meu nome, como que você leria meu nome? Tenta aí. Enaldi, sai demais. Enaldi é o que mais sai. Edinaldi é o que mais sai. Misericórdia. Agora imagina ser gago e ter um nome desse. Era uma bênção. Meus irmãos, mas pessoas vão ler Enaldi, Edinaldi, já saiu também Edinaldi, saiu de tudo, irmão. Americanos leem Enaldi, mas por que Eliseu? Mas o nome certo é Enaldi, viu? Só para deixar certo. Enaldi. Mas se alguém falar o meu nome errado, mudou quem eu sou? Mudou minha identidade? Mudou quem eu amo? Jesus Cristo que está no meu coração? Mudou alguma coisa por causa disso? Então, como que uma letra pode mudar Abraão, a identidade de quem aquele homem era? Como que pode isso? Irmãos, a Bíblia, ela não nos explica o porquê que alguns nomes são mudados. No entanto, nós entendemos que o mudar de nome quer dizer mudar de propósito dentro da Bíblia. É mudar quem você é, o que você tem que fazer, na onde que você tem que chegar. Isso significa ter o nome mudado, você ter uma identidade mudada em Cristo, em Deus. E para entender melhor o que aconteceu, o porquê que Abraão teve o nome mudado de Abraão para Abraão, nós temos que quebrar o versículo um pouquinho, só para a gente entender da onde ele veio até na onde que ele vai chegar. E lendo, então, nós começamos a ler ali o versículo que diz: você não será mais chamado Abrão, o que significa pai elevado, honrado. E, gente, sendo sincero, né? Com esse nome já, só com o nome de sendo um pai elevado, um pai honrado, já é um nome muito bom, não é? É um nome maravilhoso. Só que a gente esquece o seguinte, que ele tinha o nome de pai honrado. Ele tinha uma promessa de ser um pai que seria honrado. No entanto, essa promessa não poderia ser cumprida sobre a vida dele. Sara não poderia ter filhos. Então, ele tinha um nome que carregava uma mentira na vida dele. Pai honrado como? Se ele não tinha filhos. No entanto, Deus vem e muda o nome dele. Porque Deus, ele é poderoso para fazer uma promessa. E ele é Deus poderoso para cumprir essa promessa na vida de alguém.
Ele pode mudar a sua identidade, mudar o seu propósito, mudar o seu caminho que você está andando. Meu irmão, e tenha certeza que o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso para fazer você andar naquele propósito que Ele está te dando e fazer você vencer em cima desse propósito. Então não se preocupa. Se Deus está mudando a sua identidade, preocupa não, Ele está do seu lado. Amém? Continuando então, porque eu fiz de você pai de muitas nações. Não é que ele já fosse de fato, mas o propósito que ele tinha agora é um propósito muito maior. Em vez de filho, em vez de pai apenas de um, agora ele é chamado para ser pai de nações, pai de muitos, pai de muitas gerações. E prosseguindo ainda, ele ainda diz: o seu nome agora será Abraão. Poxa, uma letrinha só, né? Mas se você me conhece, você sabe que eu gosto muito de fatos. Então eu fui atrás para ver o que tinha de diferente em cima de uma letrinha a mais só no nome. Meus irmãos, foi mind-blowing. Porque olha, com a adição da letra A, uma letra, faz a última sílaba 2, passa a ser Raham no original. Raham, a palavra na língua árabe que significa numeroso. De modo com que essa adição no seu nome Abraão possa ser interpretado pai de muitas descendências numerosas, não mais pai de um só. Não é mais pai de uma geração que a partir do momento que a vida humana acaba, essa geração também acaba. Mas é um pai de uma geração chamada por Deus. Olha o propósito que Deus deu para esse cara. Olha a diferença que uma modificação que Deus faz na sua vida pode levar você. Amém. A irmã entendeu o esquema. A irmã entendeu. Amém. Porque, e olha o que ele continua falando. Porque eu fiz de você pai de muitas nações. Eu fiz de você pai de muitas nações. Ele saiu de ser um pai honrado em cima de uma promessa que não poderia ser cumprida para agora ter um propósito que é muito maior. Pai de nações, pai de gerações, pai de algo que não vai acabar a partir do momento que você morrer. Deus deu um legado para aquele homem. Por causa de uma letra, uma modificação tão insignificante. Abraão, só ficou um pouquinho mais difícil. Mas Deus estava fazendo algo ali. Pode até parecer, meu irmão, que Deus está mudando alguma coisa na sua vida, que é insignificante. Pode até parecer que Deus está mudando alguma coisa na sua vida, que é só uma letrinha. Mas, meus irmãos, quando é Deus mudando, você pode ter certeza que Ele está mudando o seu propósito, Ele está mudando o seu caminho, Ele está mudando quem você é, para você se alinhar dentro daquilo que Ele tem para a sua vida. Então, mesmo que seja uma letrinha insignificante, não se preocupe, porque o que o Senhor faz é perfeito. O que o Senhor faz é poderoso. E Ele, meu irmão, quando Ele promete algo para você, quando Ele tira aquilo que é mentira da sua vida e te dá um propósito, te dá ali então uma palavra, te dá um caminho para seguir, meus irmãos, é porque Ele quer que você seja bênção para outros também, como a gente vai ver hoje. Meu irmão, a promessa de Deus é poderosa o suficiente, não só para abençoar a sua vida, mas para abençoar as gerações que virão a partir de você. Quando Deus mudou o seu nome, então, Ele não estava mudando apenas a maneira de se falar o nome de Abraão. Ele estava mudando um propósito de um homem, dando um propósito muito maior. Hoje, muitos dos pais, eles têm carregado rótulos, marcas, que chamam eles de fracasso, ausente, fraco, incapaz, resumindo, um banana. Esse é o rótulo que muitos pais têm levado hoje. Só que eu te digo que o Senhor hoje, Ele quer pegar esse rótulo, amassar, jogar fora e te dar um novo. Te dar um novo propósito, te dar uma nova vida, te dar um novo objetivo de vida, um novo nome. Que é um pai com propósito, um homem de fé, líder da sua casa, um homem forte no Senhor, respeitado, honrado. Se o mundo um dia colocou qualquer rótulo em você, isso eu falo homens. Porque homem é um bicho fechado, não se abre. O povo está falando mal, eu vou fechar aqui, deixa o barco rolar. Meus irmãos, se você já deixou com que um desses rótulos entrasse em sua vida, e você começou a viver a verdade, que é a mentira que esse rótulo está colocando dentro da sua vida, o Senhor quer tirar esse rótulo de você hoje. Quer te dar um novo propósito. Quer fazer você um homem segundo o coração de Deus. Amém? Fiel, Ele é. Amém. E isso, meu irmão, a partir do momento
que você recebe esse novo rótulo, você recebe essa nova identidade, esse novo nome, esse novo quem eu sou, algo tem que acontecer nas nossas vidas. Não só como homem, não só como pai, não só como líderes, mas como igreja. Nós temos que passar a ter então uma nova visão. Nós temos que passar a ter uma nova maneira de ver como as coisas funcionam. No último culto em que eu preguei, eu falei que eu sou uma pessoa que eu não tento espiritualizar muitas coisas. Mas tem algumas coisas que tem que ser espiritualizado, meu irmão. Não tem como nós sermos transformados, termos uma nova identidade, a nossa visão não mudar. E a nossa visão, meu irmão, é dessa forma. Quando nós nos entregamos ao Senhor, deixamos Ele nos dar uma nova identidade. Agora nós somos pais, somos igreja, somos pessoas que creem mesmo sem ver. Temos que crer sem ver. Enos, mas isso faz muito sentido. Peraí então. Hebreus 11 diz o seguinte: pela fé, quando o chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, não era nem naquela hora, receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou por terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Sempre voltamos nisso. Imagine você recebe então a promessa de Deus. Maravilhoso, não é? Top. Você escuta Deus falando: olha, estou mudando seu nome, te dando uma nova identidade, mas você vai ter que levantar e andar. Para onde, Deus? Você vai ter que levantar e andar. Mas para onde, Deus? Levanta e anda. Aí vem o momento que o homem tem que criar coragem. Tem que ter um coração valente, de leão. Chegar e falar: esposa, vamos, para onde? E esse para onde, meu irmão, vem tantas perguntas depois disso que eu tenho certeza que Abraão não tinha resposta nenhuma. Para onde que a gente vai? Não sei, Deus vai falar. Mas quando que a gente vai falar? Não sei, Deus vai falar. Mas para que lado a gente tem que ir? Não sei, Deus vai falar. Deus só falou: levanta, vai aqui nessa direção, que quando você chegar eu te falo. Não, mas quanto tempo vai demorar? Não sei, Deus vai falar. Imagina a fé que esse homem tinha para chegar na esposa, né, e falar sem GPS, sem nada. Vamos. Uma fé guerreira esse homem. Misericórdia. Mas, meus irmãos, a coragem de Abraão só perde para a fé. Porque ele entendia que a partir do momento que ele tem uma nova identidade, a visão dele tem que mudar. Agora ele tem que viver no sobrenatural. Ele tem que andar no sobrenatural. Ele tem que confiar em Deus acima até daquilo que a esposa dele às vezes está querendo. Já chegou? Já chegou? Não sei, Deus vai falar. Meus irmãos, a nossa visão tem que ser sobrenatural. Nós temos que começar a olhar no futuro e ver o que o Senhor irá fazer e confiar que Ele vai fazer. E confiar que Ele vai estar trabalhando a nosso favor. Um pai, ele que tem uma visão divina, só pode ser guiado por Deus. Só pode confiar em Deus. Mesmo quando não consegue ver, ele anda no supernatural. Ele anda confiando que o Senhor vai fazer. No início, como mencionei, o pai, ele é um grande pai, um ótimo pai, quando ele lidera a família dele para mais perto do Senhor. Levar a sua família para mais perto de Deus. Homens, dependerá de você. A salvação dos seus filhos dependerá da sua oração também. A transformação da sua família, homens, olha para mim, vai depender de você. Vai depender daquilo que você é. Daquilo de quem você está representando dentro da sua casa. Ficou pesado, né? Mas calma aí, que daqui a pouquinho vem para as mulheres também. Abraão, ele foi chamado para ser pai de muitas nações. Muitas nações. Antes mesmo de ser pai de um filho, a promessa, o propósito dele foi mudado. Foi mudado. Deus lhe deu uma promessa, um homem, que parece ser invisível. Deus pode ter te dado uma promessa no seu ministério. Deus pode ter te dado uma promessa para sua família, para aquilo que você é, para quem você representa, para os seus filhos, para os seus relacionamentos. E
agora. Parece que, nossa, como está demorando. Mas entenda que o Senhor vai cumprir a promessa dele. Não é no Cronos. Não é que no TikTok Deus começa a agir. Não é naquilo que nós estamos vivendo agora. Deus, se me deu uma promessa, eu estava falando isso com a Catiúcia ontem. Estava falando isso com ela ontem, que eu sou uma pessoa impaciente. Meus pais sabem muito bem. Me promete alguma coisa para você ver. Se eu não vir um cri-cri em cima querendo saber que hora que vai chegar. Meus irmãos, nós somos pessoas impacientes, mas nós temos que entender que o propósito de Deus não é Cronos, não é no tempo humano, é no Kairos, que é no tempo perfeito do Senhor, que é naquele season, que é naquela estação que o Senhor vai trazer para a sua vida. Não é por merecimento, não é por quão bonzinho você é, mas é no propósito, no tempo do Senhor que Ele vai cumprir. Então, o homem, pai, se você tem uma promessa sobre sua vida, sobre sua família, relaxa, Deus está trabalhando. A nossa obrigação é não reclamar, é joelho no chão, vai orar e cuidar da sua família. Isso é o que nós, homens, olha para mim aqui agora, olha para mim. Homens, é isso que nós temos que fazer. As batalhas que nós vamos vencer é com o joelho no chão. Não adianta você tentar com a sua própria força. O Kairos de Deus vai vir sobre a sua vida. A estação que Deus tem preparado para você vai vir sobre a sua vida. Mas enquanto na impaciência, relaxa que Deus está fazendo. Então, não é Cronos, não é nosso tempo, não é nosso relógio. No Kairos, no tempo perfeito de Deus. Ele vai fazer. Imagina o que Deus estava fazendo sobre a vida de Abraão. O quanto ele estava mudando a vida de Abraão. Sim, pai de nações. Ele olhava, não tem nenhum filho. Como que eu vou ser filho, pai de nações? Kairos, tempo de Deus. Kairos, tempo de Deus. Tinha um momento certo para que as gerações começassem a ser abençoadas pela vida dele. E assim foi. Kairos. Mas ele nunca duvidou. Ele levantou, andou, sabendo que a promessa de Deus estava sobre a vida dele. Errou aqui e ali, mas ele sabia que Deus era um Deus poderoso para cumprir a promessa que ele tinha feito. Ele é Deus poderoso para cumprir o propósito. Então, homem, tenha fé, seja forte, espere no Senhor, porque Ele, se Deus deu uma palavra para você, homem, Ele vai cumprir, amém? Gênesis 12, 3 diz o seguinte, que então Deus dá uma promessa para Abraão dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meus irmãos, quando nós estamos dentro do propósito do Senhor, nós começamos a então ser canais de bênção para outro. Na onde nós estivermos, onde nossos plantas e nossos pés estiverem, onde as nossas mãos tocarem, a bênção do Senhor estará. Não é você correndo atrás de bênção mais, mas é a bênção com você. É a bênção agindo através de você. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, meu irmão, está falando mal de você? Está falando alguma coisa assim que não é verdade? Porque se for verdade, vamos conversar. Mas se não é verdade, irmão, está te amaldiçoando? Deixa que Deus cuida. Está te abençoando, dá glória a Deus, porque aquela pessoa também vai ser abençoada. Meu irmão, nós somos canais de bênção a partir do momento que nós entendemos o nosso propósito aqui na terra. A partir do momento que nós deixamos Deus nos dar uma nova identidade. E a partir do momento que nós deixamos Deus, então, agir dentro de nossas vidas. A partir do momento que nós deixamos o medo, nós temos a certeza que o Senhor é quem está agindo. E nós vamos começar, então, a andar no invisível. Andar no sobrenatural, com fé. E isso me leva ao meu próximo e último ponto já. Que o pai que entendeu esses dois primeiros pontos, ele também entende que ele vai ser um pai que abençoará gerações. Ele abençoará gerações. Jesus quer falar com você, mas não é no celular agora. A não ser que esteja assistindo online, aí amém, glória a Deus. Gênesis 22, no versículo 17 e 18, diz o seguinte: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O legado de um pai vai muito além do que a nossa vida humana aqui. Você está criando linhagens espirituais que vão abençoar outros. E assim como Abraão, hoje nós estamos vivendo a bênção, porque Abraão resolveu obedecer. Amém. E esse é um tema que nós temos visto em nossa igreja esse ano extremamente forte.
O tema de a obediência é que vai trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida. E, meus irmãos, eu posso estar falando muito a respeito de bênção, Deus vai abençoar, mas não me entenda mal. A nossa igreja é uma igreja firmada na palavra do Senhor, amém? E se tem uma coisa que nós entendemos, sim, o Senhor vai nos abençoar, mas depende de nossa obediência. Depende de nossa obediência. O que nós fazemos quanto ao Senhor deu um propósito para você, você obedece. Você obedece. A metade de obediência é o quê? Desobediência. Então, é obedecer, assim como Abraão obedeceu. Entender que tem um propósito. Entender que Deus já deu uma promessa. Entender que Deus deu um caminho que deve andar, então vou levantar em obediência e vou andar. Jesus é a semente prometida a Abraão. E por meio dele, os pais são chamados a abençoar o mundo. Não apenas com palavra, mas com vidas transformadas e famílias firmadas em Cristo. Em Cristo. E mais uma vez, nós podemos voltar e começar a quebrar o texto em partes. Meus irmãos, se tem uma pergunta que eu creio que... Eu já perguntei a muitos pais, e eu creio que se eu voltar a perguntar para os que eu ainda não perguntei, iria ser a mesma resposta. A pergunta aqui, o que você quer deixar para os seus filhos? O que você pensa em deixar para os seus filhos? E a resposta, irmãos, é unânime. Quero deixar uma vida boa para eles e uma vida abençoada. Às vezes nós pensamos muito que a vida abençoada é deixar dinheiro. Mas o legado que você deixa espiritual para eles vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais se deixar $1 milhão, amém, glória a Deus. Mas se não deixar, meu irmão, mas o legado espiritual que você vai deixar para os seus filhos, esse aqui vai ter o valor eterno. Esse aqui vai ter o valor que vai abençoar gerações a vir. Então, quebrando o texto, no início já diz, esteja certo que eu abençoarei, indicando o compromisso inabalável de Deus com sua promessa. Como eu disse, irmão, se Deus prometeu, relaxa, é Ele quem vai fazer. Se você pensa que Deus, Ele não é um Deus poderoso para cumprir aquilo que Ele falou, você está servindo um outro Deus, não é o que eu sirvo. Porque o meu Deus, quando Ele promete, Ele faz acontecer. Segundo, ele continua dizendo então, e farei seus descendentes tão numerosos. A multiplicação dos descendentes de Abraão é uma promessa literal e espiritual. Como eu disse, meus irmãos, quando Deus promete alguma coisa e dentro daquela promessa ele traz uma bênção eterna, não é que apenas você e seus filhos vão ser abençoados, mas o multiplicar dessas gerações, o multiplicar das nações, também implica que o multiplicar das nações, a bênção do Senhor estaria com essas nações da mesma forma. E é assim que o Senhor quer agir dentro e através de nós. Ele continua dizendo, com as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. As estrelas simbolizam uma promessa celestial, enquanto a areia representa a abundância eterna. Essa imagem, ele destaca a natureza abrangente da promessa de Deus. Não é apenas isso. Desculpa, irmão, eu tenho que voltar muito nisso. Mas é porque nós temos que entender, meus irmãos, que quando nós andamos em obediência com o Senhor, quando nós somos homens segundo o coração de Deus, meus irmãos, gerações irão ser abençoadas. Quando fala na parte espiritual, é dizendo aquelas pessoas que você não vai ver. São 5, 6 gerações abaixo de você, depois de você. Você não vai ver essas gerações, mas serão abençoadas, porque você decidiu dizer sim. Porque você decidiu andar como um homem, como uma mulher, como um cristão. Ainda dizem, da sua descendência conquistará as cidades dos que lhe eram inimigos. Vitória. Vitória. Nós pensamos que muitas vezes o vencer a batalha vai vir de nós, vai vir das nossas forças. Mas o Senhor, Ele promete aqui que a sua descendência conquistará as cidades que lhes eram inimigas. Se você quer ter vitória, você tem que confiar em Cristo. Se você quer ter vitória na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida particular, na sua vida privada, você tem que confiar em Cristo. Você tem que confiar em Deus. Deixe com que Ele lide com os seus problemas. Sim, vai exigir com que você também tome atitudes, você também trabalhe para resolver seus problemas, mas pelo menos você vai ter alguém que é muito mais poderoso do que você mesmo do seu lado. Então, meus irmãos, deixe com que o Senhor tome conta de você de forma completa. A promessa do Senhor, dada a Abraão, que nós somos co-herdeiros dela hoje, é completa. É completa. Então, deixe com que o Senhor completamente transforme a sua vida. Pais, mesmo que a promessa... Eu já estou fechando, Moisés, se quiser tocar, senão eu vou ficar aqui mais uns 40 minutos. Então, pais, mesmo que a promessa pareça distante, acreditem no tempo de Deus.
Tenha paciência, relaxa, deixe o Senhor agir na sua vida. Permitam que Ele mude a sua identidade. Abrace o chamado de ser pai, não apenas um pai biológico, mas um pai espiritual, um pai com propósito, um pai que impacta gerações, assim como Abraão foi. Seja esse tipo de homem. Deus quer usar a sua semente para abençoar nações. Deus quer usar as suas gerações a partir de você para abençoar nações. Não deixe com que o medo te impeça de seguir e de viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não deixe que o medo te impeça de viver dentro dos planos de Deus, dentro do propósito de Deus. Se nós vemos a vida de Abraão, por exemplo, nós vemos que todas as coisas ruins que eles fizeram, que ele fez, foi por causa de medo. Medo de Sara, ele simplesmente chutou Ismael de dentro de casa. Por medo do que poderia acontecer, mentiu falando que Sara não era sua esposa. Por causa de medo, ele travou e não confiou no Senhor. Mas se tem uma coisa que aconteceu quando ele deixou o medo de lado, foi quando o sobrinho dele foi capturado. Pegou ali alguns homens, acabou com o rei, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele confiou no Senhor e tirou o medo da frente. Ele também não teve medo de entrar na presença do Senhor e começar a pedir Deus, a implorar para Deus que Deus, mas e se naquela cidade tiver pelo menos 10 justos, uns justos? Ele começou a barganhar pela vida do seu próprio sobrinho, que estava em Sodoma e Gomorra. Então, ele poderia sim ter medo de Sara. Deve ter, né? Misericórdia. Medo de Sara, mas ele não tinha medo de entrar na presença de Deus. Ele não tinha medo de confiar em quem Deus era. Ele conhecia o caráter daquele que tinha criado ele. Ele conhecia o caráter daquele que tinha chamado ele para um propósito diferente. Ele conhecia o caráter daquele que deu a ele uma nova identidade. Homens, o Senhor te deu uma nova identidade. Igreja, o Senhor te deu uma nova identidade. Então confie que Ele vai fazer. Confie que Ele vai lutar com você. Glória a Deus. Não deixe que o medo te impeça de viver as promessas do Senhor aqui na terra. As promessas do Senhor de salvação, glória a Deus, é uma bênção. Deus, Jesus, obrigado pela promessa de salvação. Obrigado pelo preço que foi pago ali na cruz. Mas não para aí. Se você quer viver o melhor dessa terra, entenda a identidade que Deus quer dar para você. Entenda que você tem que começar a andar no sobrenatural. Andar sem... Levanta e anda. Levanta e anda. E acima de tudo, tenha certeza que essas bênçãos não é só para você, é para gerações que virão através de você. Ah, pastor, mas eu não quero nem casar, eu não quero saber, não penso em ter filhos, não penso em nada. Meus irmãos, mas nós somos chamados para sermos pais e mães espirituais da mesma forma que nós somos pais e mães normais aqui no mundo. As pessoas que você vai abençoar, pensa a respeito ali então do eunuco. Filipe estava ali fazendo uma campanha top, poderosa. Mas ele foi chamado para ir pregar para um homem. Para um homem. Ele foi. Chamado entre aspas, né? Foi levado para lá. Amém. Foi chamado, mas ele obedeceu. Ele sabia que se Deus estava dando a ele um novo propósito, é porque o propósito iria abençoar nações. Nós sabemos hoje que através tanto da cultura como também da tradição, que Simão, que deram o nome Simão o Eunuco, ele foi quem introduziu o evangelho do Senhor para uma nação. Etiópia hoje conhece a Cristo por causa de um homem que foi abençoado, por causa de um homem que entendeu o novo propósito dele. Falou: Senhor, estou aqui, vamos embora, estamos juntos. Por causa de um homem que entendeu a identidade que ele tinha, na onde que ele tinha e que ele tinha que andar no sobrenatural, uma nação foi mudada. Da mesma forma, Deus chama você e eu. Pode ser que você hoje, pode ser que o seu coração não esteja para uma nação. Pode ser que hoje você esteja pensando: Enold, como que eu vou mudar a nação? Mas entenda que o propósito que o Senhor nos dá, o propósito que todos nós temos, é de sermos agentes dele. Sermos cristãos. O ser cristão, meu irmão, é você não ser você mesmo, mas quando as pessoas olharem para você, eles vão ver a Cristo. Eles vão ver a Cristo. Pais,
Eu oro para que todas as vezes que os seus filhos, a sua esposa, olhar para você, que eles estejam vendo Cristo. Que eles estejam vendo Cristo. Pais, vocês podem todos ficar de pé, por favor. Só os pais nesse momento. Pais, com Abraão nós aprendemos algumas coisas. Ser um pai que deixa Deus definir e redefinir a identidade, a sua identidade, quem você é. Ser um pai que crê, mesmo sem ver, andando pela fé, sabendo que o Senhor é quem está cuidando, e que você também é um pai que vai abençoar gerações. Pais, quando você entender esse segredo, quando você entender o que o Senhor está revelando para você aqui agora, você vai começar a viver o melhor dessa terra agora. Quando você entender essas verdades, esses princípios que o Senhor nos dá, deixa Deus definir a sua identidade. Confia nele antes da fé. E saiba que o Senhor quer abençoar gerações através de você, meus irmãos. A sua família vai ser abençoada. Aquilo que você tem pedido tanto, conversão dos seus filhos, conversão de sua esposa, conversão de parentes, conversão de qualquer pessoa que seja, vai ser através de você. O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo não vai aparecer para o cara começar a pregar para ele, não. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Então você vai começar a ser agente de bênçãos dentro da sua casa. Você vai começar a ser um agente de bênção na sua comunidade, onde você estiver. Mas deixe Deus mudar a sua identidade, homem. Às vezes nós somos muito fechados. Nós queremos tomar tudo pra gente. Nós queremos tomar tudo pra gente. Todas as dores, todas as aflições, todas as dificuldades. E agora eu gostaria que a igreja se levantasse. Toda a igreja se levantasse. Mas homens, olha para o seu lado. Pais, olha para o seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinho na sua caminhada. Você foi chamado sim para ser o sacerdote da sua casa. Você foi chamado sim para ser o líder da sua casa. Mas você não está sozinho nessa caminhada. Essa caminhada que às vezes parece ser solitária, que você não pode compartilhar nada com ninguém, que todos os problemas estão nas suas costas, que você tem que resolver tudo. Irmão, olha ao seu redor, você não está sozinho. Pais, vocês não estão sozinhos. Você tem não só uma igreja que te ama e zela por você, mas você tem uma família que te ama e zela por você dessa mesma forma. Então, pais, vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Vocês não estão sozinhos. Eu gostaria que nessa manhã nós fechássemos com uma oração, mas de uma forma um pouco diferente. Gostaria que toda a igreja ficasse perto de um pai. Se você não tem o seu pai aqui nessa manhã, procure um desses pais. Eu quero que você ore e você abençoe esse pai. Para que eles não só escutem que eles não estão sozinhos, mas que eles tenham a certeza que eles não estão sozinhos. Então procure um dos pais que está perto de você e ore pela vida deles, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, Deus, pelos pais. Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, Deus. Que o Senhor venha colocar, Pai, na vida deles, Senhor Deus. Pai, a coragem que só vem do Senhor, Pai. Pai, de saber que o Senhor é quem está dando a eles uma nova identidade, Senhor Deus. Pai, que na vida deles, Pai, possa reinar a paz e a graça do Seu Santo Espírito. Pai, que eles venham a ser guiados a cada dia a andar pela fé. Senhor Deus, que eles venham, Pai, a andar no invisível, no sobrenatural, meu Deus. E em nome de Jesus Cristo, que gerações venham ser abençoadas por eles. Que gerações venham ser, Senhor Deus, abençoadas pela vida deles, Deus. Pai, dê a eles graça, dê a eles poder, dê a eles, Senhor Deus, a certeza que o Senhor está trabalhando com eles. Em nome santo de Jesus, nós abençoamos a cada pai, a cada homem, a cada pessoa nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Pais, obrigado pelo sacrifício. Pais, obrigado por tudo que vocês fazem. Não é fácil essa caminhada.
Não é fácil a incerteza. Não é fácil às vezes o desespero. Mas tenha certeza que é o Senhor quem está cuidando da sua casa. É o Senhor quem está cuidando de você. E no momento que Ele te der essa nova identidade, esse novo nome, mesmo que seja uma mudança insignificante, saiba que é o Senhor quem está fazendo em sua vida. E saiba que é o Senhor quem vai te direcionar dentro do caminho dele. Amém? Levante suas mãos comigo. Pai, obrigado, Deus, pelo sacrifício ali na cruz. Pai, obrigado pelo preço que o Senhor pagou por nós, através do seu Filho Jesus. Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar com cada pai nessa manhã, Senhor Deus, nessa tarde. Pai, dando a eles graça, Senhor Deus, força, coragem, Deus. Deus, e que a nossa semana, Senhor Deus, venha ser entendendo que é o Senhor quem está conosco, trabalhando dentro e através de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai Celestial e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nos vemos semana que vem, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.